Boa noite a todos. Pois bem, então hoje selecionamos esse assunto, que é um assunto bastante importante na doutrina espírita. A caridade, evidentemente, é um tema central do cristianismo, do espiritismo, obviamente, sendo uma doutrina cristã. E nós temos um conhecimento bastante aprofundado do que significa a caridade. Até tem no livro dos Espíritos. Caridade é benevolência com todos, não é isso? Indulgência para as faltas alheias, perdão das ofensas. Isso aí nós sabemos bem. Eu vou trazer aqui o outro significado do termo caridade, que é um significado presente nas obras da codificação, como eu vou mostrar aqui hoje. No entanto, é um significado quase nunca abordado, que é preciso que nós também compreendamos. Porque a caridade, ela, quando se fala dessa caridade de ajudar o semelhante, o próximo, imediato a você, isso se chama caridade privada. Existe também a caridade coletiva, geral, que eu chamo aqui de caridade social, conforme a própria filosofia social nos ensina. Vou fazer aqui uma ligação de certos autores da filosofia social com o espiritismo. Então, vamos ver que tem total pertinência. Então, está aí o tema caridade social, ou posso também chamar de o aspecto político da caridade. As obras fundamentais de Allan Kardec, uma pesquisa que eu venho fazendo há algum tempo para mostrar o resultado a vocês. Então, nós vamos começar mostrando aí a extensão do termo caridade. Acho que todo mundo que estuda a caridade já sabe que ela não se limita à esmola, não é isso? Caridade não é só esmola, nós sabemos que a caridade também pode ser feita por meio de palavras, de gestos. Não é só material, isso a gente já sabe. Quem estuda a doutrina há um tempo conhece a caridade. Extrapola você ajudar materialmente as pessoas. A caridade moral, a caridade intelectual ou até espiritual também é caridade. Portanto, pode-se dizer que caridade é multiforme. Ou seja, ela tem várias formas, várias possibilidades. Então tá aí, pode ser por gestos, por palavras, pode ser moral. Agora, o fato é que esses dois últimos pontos é que eu quero salientar aqui. Não é só individual. A caridade é uma coisa que se faz coletivamente, socialmente, institucionalmente até. Mas não vamos pensar em instituição como um centro espírita ou instituições de caridade. Eu falo de instituições da sociedade civil. Nós vamos ver isso em Allan Kardec hoje. Aliás, a caridade, segundo Kardec, deve fundamentar a ordem social. Fundamentar a ordem social, ou seja, a maneira como nós estruturamos a nossa sociedade. Tudo isso vai ficar claro no decorrer das explicações. Então vamos ver. Primeiro, retornando às origens do cristianismo, o que significava a caridade entre os cristãos primitivos, ou seja, lá da época de Jesus Cristo. Eu trouxe aqui, do dicionário de filosofia, esse significado próprio do pensamento cristão, originário. Então está aí. Com o cristianismo, a noção de amor, também é equivalente à caridade, sofre uma transformação. O cristianismo, então, dá ao termo amor, ao termo caridade, um significado próprio. Ele muda o sentido anterior, de amor como sendo uma mera atração do
grego filia, né? Atração. Não, agora é mais do que isso. Agora, né, de um lado, ele é entendido como relação. É alguma coisa que existe entre as pessoas, a relação entre elas. Um tipo de relação que deve estender-se a todo próximo. E próximo é quem? É todo mundo mesmo. Na visão de Jesus, é toda a criação. Todos os nossos irmãos. De outro lado, né, transforma-se num mandamento. O amor vira mandamento. Pois é, amai o próximo. Isso é mandamento. Isso é uma coisa específica da mentalidade judaico-cristã. Já começa no judaísmo porque está lá no Velho Testamento. Mas vem para o Novo Testamento como um dos principais mandamentos para a humanidade. Que não tem conexões com as situações de fato, veja bem, e que se propõe transformar essas situações. Ou veja, nós temos situações à nossa volta, esse amor ou a caridade, que são sinônimos, tá? Todos eles vêm da palavra grega ágape. É a tradução da palavra ágape no grego, que está nos evangelhos. É tanto amor quanto caridade, são sinônimos. Tá? Visa transformar a situação do mundo. A caridade quer isso. Tá? E criar, veja bem, a especificidade do termo. Criar uma comunidade que ainda não existe. O amor, a caridade, cria comunidade. Percebe o coletivo aí? E que ainda não existe por quê? Porque ainda o nosso mundo não é uma comunidade fundada no amor. Percebe? É preciso que o nosso mundo se torne uma comunidade fundada no amor. Então é uma comunidade que ainda não existe, mas que deverá fazer o quê? Irmanar todos os homens. O chamado reino de Deus. Esse é o entendimento cristão. Isso é tirado do dicionário de filosofia, do verbete amor. Né? Ou seja, dentro do cristianismo, com o cristianismo, é isso que esse termo significa. Agora, nós vamos ainda avançar um pouco com Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, um grande nome, né, do pensamento cristão. O amor é também identificado com a caridade, ou seja, o grego ágape, como eu disse, no sentido explicado por Paulo, que não é diferente do de Cristo. Para São Paulo, a caridade é substancialmente o quê? O vínculo. Vínculo. Que mantém ligados os membros da comunidade. De novo a palavra aí. Cristã. E faz dessa comunidade o próprio corpo de Cristo. Percebe? As partes do nosso corpo têm que ter uma ligação. Essa ligação, nós podemos imaginar que ela é o amor. Se as partes do nosso corpo não se amassem entre si, se odiassem, destruiriam o corpo, se separariam e nós morreríamos. A comunidade é como esse corpo. Nós somos membros desse corpo. Nós temos que nos manter vinculados. O nome do vínculo é amor. É vínculo de comunidade. Percebe? Esse é o significado de caridade no cristianismo. Mas segundo Paulo, segundo a mensagem cristã originária. Nós vamos ver isso aí no Espiritismo também. Agora, como eu disse, né, a caridade cristã na sua dimensão política. Não tem que se espantar com a palavra política não, tá? Política significa relativa a polis, ou seja, a cidade. Comunidade. Você falou em comunidade, você falou em polis. O que se refere à comunidade é a política. É só isso. Tá? Tem gente que vincula isso a fazer campanha partidária, não tem nada a ver. Olha lá, olha o que a gente tira do dicionário de teologia moral que é feito pela igreja, né? Ou seja, de teologia cristã, sobre a caridade. Estou trazendo essas citações porque eu estou desenvolvendo o tema em cima
daquilo que diz a própria filosofia cristã. A consciência histórica da pobreza como realidade coletiva e conflitiva faz surgir uma forma nova de realização do antigo e sempre novo amor aos pobres. E é especificamente isso, o ágape. É amar aquele que mais precisa. Não é à toa que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que Jesus Cristo se acercava principalmente dos pobres, porque eles são os deserdados da terra. O rico também precisa, todo mundo precisa de ajuda, né? Agora, o rico tem mais condições de se ajudar, tem recursos. O pobre não. O pobre precisa mais. Tá? Esse sentido está no cristianismo. O Kardec confirma isso no Evangelho. A opção pelos pobres, continuando aqui, indica a dimensão social da caridade. Está vendo? É opção, não é por um ou outro, é por uma classe toda da sociedade. Ou seja, o caráter político do amor evangélico. Nós temos que pensar em termos comunitários, em termos de polis, de sociedade, o amor. Trata-se do aspecto estrutural, coletivo, transformador e libertador. E até revolucionário do Evangelho vivo. Esse é um dicionário acadêmico de teologia. Ele está pegando o significado original. Transformar a sociedade num reino de Deus não é fazer um reino davídico com poderosos, na força militar ou no dinheiro, não é isso. É transformar a sociedade em suas bases para que não haja sofredores. A opção pelos pobres é a expressão moderna da caridade, que ao assumir determinações históricas atuais da pobreza, exige uma tomada de posição social. Você não pode ficar neutro em cima do muro. Você tem que fazer como Cristo. Estar principalmente ao lado do fraco, do oprimido. Essa é a definição do homem de bem no Evangelho. O homem de bem, entre outras coisas, é aquele que toma a causa do fraco contra o forte. Está lá no Evangelho. Exige essa tomada de posição, de uma escolha histórica. Opção pelos pobres é fim novo. Rosto do amor cristão, amor síntese, que harmoniza. Integra coração e razão crítica. Olha, eu quis grifar bem aqui. Ó. Não tem que opor sentimento e razão. Tem que harmonizar sentimento e razão. Razão crítica. Porque nós temos que olhar o mundo e perceber os problemas do mundo. Não é achar que está tudo lindo, maravilhoso. Tem até uns que brincam assim, gratiluz, né? Agradece tudo que é de ruim que acontece também. Pera lá. Nós temos que ter senso crítico. Mostrando em cada prática sinais de um mundo alternativo, ou seja, outro mundo. Mundo alternativo, outro mundo. Antecipações do reino de Deus. É a mesma mensagem sempre. O cristianismo preconiza isso. A vida do reino. Que não pode ser um reino onde haja fracos, pisados por fortes. Isso é incompatível com o reino de Deus. Tem que haver justiça. E essa caridade vai, portanto, se relacionar com a justiça. Não há caridade sem justiça. Se eu digo que amo o próximo, eu quero que os direitos do próximo sejam respeitados. Se eu não quiser que os direitos do próximo sejam respeitados, já faltei para a caridade. Caridade e justiça estão unidos. É o que eu vou mostrar agora nessa outra passagem. Agora eu estou aqui, ainda dentro da visão cristã, trazendo Régis Jolivet, Tratado de Filosofia, volume 4, sobre a moral. Tá?
A caridade objetivada, ou seja, ela sai do sujeito. Quando a gente pensa em caridade apenas como sentimento ou ação individual, a gente está subjetivando caridade. Ela está dentro do sujeito apenas. Isso é limitado. Não é que está errado. É uma fase da caridade. Ou é uma face da caridade. Mas ela tem que ir além do indivíduo. A caridade tem que sair do sujeito, deixar de ser subjetiva e se tornar objetiva. Posta na sociedade. Diz aí, então, esse autor, né? Tal como se tem exercido no curso da história, a caridade, disse, constantemente se transmudou em deveres de justiça. Vamos dar um exemplo? Olha lá. Segundo o progresso das ideias morais, outrora, libertar o escravo era ato de caridade. Era isso, né? Já que a escravidão estava posta. O cara que podia ter escravo, mas ele liberta o escravo, ele foi caridoso. Hoje a escravidão está excluída pela justiça. Opa! O que aconteceu então? O que aconteceu é que o que era caridade virou justiça. Percebeu? O que era caridade quando a escravidão valia, libertar o escravo, agora virou justiça. É direito de todos serem livres. Caridade sai de dentro e vai para fora, vira algo institucionalizado na sociedade. Agora a sociedade não permite mais que se escravize. Tá? E ninguém mais pode fazer arrogar-se caridoso por estar libertando um outro. Ninguém pode ser escravo. Essa é a mentalidade. A caridade, então, tem que virar regra de justiça social. Esse é o ponto. Assim também, recentemente, ainda os abonos especiais para encargos de família, né, eram deixados às iniciativas caridosas dos patrões. Eles davam se quisessem. Os patrões pensavam, se for caridoso, vou dar. Ou seja, os empregados ficavam à mercê da boa vontade. Nós vamos ver que o espiritismo é contra deixar as pessoas à mercê da boa vontade. Hoje, passaram a ser deveres de estrita justiça inscritos aonde? Nas leis. A caridade sai de dentro e vai para fora. Fora onde? Nas leis. A lei não deixa ter escravo. Ponto. Isso é a caridade tornada justiça na sociedade. Isso é caridade social. A caridade aos poucos tende, então, resumindo, né? Tende a se realizar de maneira cada vez mais completa. Né? À medida que a sociedade, veja, não é o indivíduo, a sociedade coletiva compreende melhor os seus deveres e se esforça em substituir por sua providência, a providência da sociedade, mais justa e clarividente, mais bem regulada e menos humilhante, os processos cegos e caprichosos da caridade privada. A caridade privada é considerada cega quando você não sabe o que vai acontecer. Você vai dar, você não sabe se a pessoa merece ou não merece, daí Cristo falar, né? Ajudar a todos, sem julgar, sem perguntar o que vai acontecer. Ou seja, de modo cego. Né? Agora não. Agora é preciso que isso seja regulado pela justiça, de modo que não fique assim, quem é clarividente ajuda. Não. Todos têm o dever de ajudar. Então, a caridade privada é menor, mais fraca, insuficiente, menos eficiente do que a caridade social, realizada por todos. Como aquele que liberta o escravo se lidera na teia, enquanto outros não libertam. Essa é uma caridade pior, mais imperfeita do que quando está posta na sociedade a regra: não pode ter escravo. Fica claro, né? Então está aqui, Regis de Oliveira de novo, na Tratado de Filosofia, volume 4, página 260. Tudo isso que ele está falando, gente, está falando de sociedade. Né?
de política, mas antigamente chamava-se moral apolítica, tá? Moral, é o nome do volume do texto. A caridade é que contribuiu para realizar mais justiça. Olha só isso. Por exemplo, pela amenização e pela supressão da escravidão. Isso é só um exemplo, tá? A gente pode pensar na emancipação da mulher, no respeito a todas as religiões. Tudo isso foi a caridade que era feita individualmente, tornada regra para todos. E a eliminação da servidão e a melhoria das condições do trabalho. Ora, então até a melhoria das condições do trabalho é caridade? Claro que é. O patrão que ajudava o funcionário era caridoso. Agora ele não tem que escolher se vai ajudar. Ele tem que ajudar. Está na lei. A ajuda virou regra. Caridade social. Enfim, deve-se fazer admitir que muitas vezes há para o Estado interesse e dever em substituir certas iniciativas incontroladas e aventurosas da caridade privada, por exemplo, a filantropia, né, por sua intervenção regular. Veja, intervenção regular de quem? Do Estado, ajudando os necessitados. Isso é caridade tornada justiça. A fim de realizar a justiça social que a caridade não consegue assegurar. Por que a gente continua vendo tantos centros, tantos lugares ajudando os pobres e sempre continua tendo necessitados? Porque a caridade ajuda um dia. Só que a pessoa tem fome todos os dias. Só arrumando a estrutura. Não adianta deixar a estrutura injusta e você dando migalha todo dia, que isso vai resolver. E o dia que você não tem, a pessoa morre de fome. Está errado. Tem que institucionalizar, socializar a caridade. É isso que está dito aí. É essa a mensagem cristã. Agora, será que isso está no Espiritismo? Completamente. Vou mostrar agora. A caridade social no Espiritismo. Para quem não conhece aí os textos do Kardec, eu não lembro, ele falando disso tudo que eu falei aqui, eu trouxe para vocês. Nas obras fundamentais, Allan Kardec. Primeira coisa, tem gente que se espanta ao ler esse título aqui. A caridade na base das leis civis. Não tem que espantar, isso aqui é assim mesmo. O Espiritismo ensina que a caridade tem que estar nas leis civis. Livros da codificação, para falar o que é o Espiritismo. Quando a maioria dos homens estiver imbuída dessa ideia de que a felicidade está na razão do bem praticado na Terra, quando ela professar esses princípios e praticar o bem, resultará que o bem vencerá o mal aqui embaixo. Aqui embaixo quer dizer aqui na Terra, no mundo material mesmo. Que os homens, ou seja, resultará também, né? Que os homens regrarão suas instituições sociais em vista do bem de todos e não em proveito de alguns. Percebe? Não pode ter só alguns se aproveitando e outros não. Isso não é caridade. Isso não é a visão que Jesus ensina. É Kardec isso aí. Numa palavra, os homens compreenderão que a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, é a fonte da felicidade, mesmo neste mundo. Ah, mas a felicidade não é deste mundo. Olha, mas está dizendo que é. É quando a gente quiser que seja. Quando nós praticarmos a caridade social. E basearão as leis civis sobre a lei de caridade. Olha aí. Allan Kardec sempre falou isso. As leis civis têm que estar baseadas na lei da caridade. Foi o que falamos antes. Aquilo que antes era impulso individual, cada um faz se quiser, vira regra para a sociedade. Está dito pelo Allan Kardec. E não é só aqui não. Vamos adiante. Revista Espírita de 1860. Olha lá. Concordância espírita e cristã.
para ver que é a mesma mensagem. Uma sociedade da qual todos os membros estivessem guiados pelo amor ao próximo. Inscrevesse, veja, está falando de uma sociedade, tá? Primeiro, o sujeito da frase, uma sociedade. Guiado pelo amor ao próximo. Inscrevesse a caridade onde? No coração? Não. O coração já não tem que estar. É no topo de todos os códigos. Lei civil. O Kardec está falando isso. Caridade tinha que estar no código de leis da sociedade. Se fizéssemos isso, seríamos felizes. E o homem veria logo se extinguir os ódios e as discórdias. O Espiritismo pode realizar esse prodígio. E o realizará. Opa! Então está entre os objetivos da doutrina espírita realizar a inscrição da caridade na lei da sociedade, nos códigos da sociedade. Não é para ficar só dentro de cada um, não. É para estar nos códigos da sociedade. Isso é a caridade social. Pois é, primeiro, que o Espiritismo ser apolítico é uma mentira deslavada. Posso falar isso abertamente. Que corre sobre essa mensagem equivocada. Falácia. Nada é apolítico, porque o ser humano é um ser naturalmente social ou político. Quem que é espírita e não conhece no livro dos Espíritos a chamada lei da sociedade? Não está lá? Ninguém pode viver fora do social. Social é o político, é a polis. O que é humano é político necessariamente. Porque o espiritismo não é vinculado a um partido X ou Y, isso é outra coisa, é politicagem. Agora, ter uma visão política ele tem. Vez por outra vem nos grupinhos de zap, se você já viu, um tal de um quadrinho escrito Alerta de Kardec sobre a política. Já viram esse? Desculpa, assim, né? A gente tem que ser muito franco numa palestra como essa e dizer que isso é uma palhaçada. Isso é distorção do espiritismo. A criatura pega um texto descontextualizado, pega um pedacinho do texto para dizer que o Kardec está dizendo para ninguém falar em política. Ele está dizendo que os espíritas deveriam tomar cuidado com adversários do espiritismo, porque eles estão indispondo os espíritas contra o governo ditatorial da França. Era para evitar que os espíritas falassem do governo do Napoleão III, que era um ditador que deu golpe de Estado, e botava espião dentro do centro. É disso que o texto fala, mas isso ninguém explica. Só bota aquele textinho para os espíritos ficarem sem entender nada e rechaçarem a política. Então a gente tem que restaurar o significado correto. Né? O espiritismo tem a opção pelo pobre, não tem? Então ele tem lado, ele tem escolha. Tem visão política. Tem visão social. Certo? Agora, ele não vai fazer a lei. Quem vai fazer a lei são os homens. O espiritismo vai mostrar qual é o caminho que os espíritas têm para elaborar suas leis. Isso ele vai fazer. Solidariedade, cooperação, amor ao próximo, previdência, paz, respeito, etc. Essa coisa de cada um tem que trabalhar é a sociedade de cada um por si. Kardec escreve nas obras póstumas: cada um por si é a lei do egoísmo. Tem que haver a lei da cooperação, da ajuda mútua. O Espiritismo defende isso, e eu vou mostrar aqui. No livro dos Espíritos, qual é a missão de todos os espíritos encarnados? É ajudar a melhoria material e das instituições da sociedade. Todos temos que participar. Então veja, está aí, o Espiritismo realizará. Pô, Kardec não falou? A caridade como base da legislação social. Vamos ver isso com clareza. Revista Espírita 1861. Esses laços espirituais, uma vez bem compreendidos, influirão pela força das coisas. Não adianta negar, não adianta fugir. Pela força das coisas. Sobre as relações sociais. Ou seja, a compreensão dos laços espirituais vai necessariamente alterar as relações sociais. E mais tarde, sobre a legislação social. Quem escreve isso é o Kardec. Não é um comentarista que está inventando isso. Né? Não sou eu que estou inventando.
Isso que está no Kardec. Que tomará por base as leis imutáveis de amor e caridade. Ué, então a legislação social vai se basear sobre a lei de caridade? É a caridade social. Isso é o tema da minha palestra. E então se verá desaparecer essas anomalias que chocam, né, os homens de bom senso, como as leis da Idade Média chocam os homens de hoje. Os absurdos que a gente vê hoje na sociedade, no futuro, serão vistos pelos homens do futuro como nós hoje vemos os absurdos medievais. Vai mudar, vai passar. A injustiça, a exploração, o esmagamento do forte pelo rico, isso não pode ficar no reino de Deus. Um reino de Deus, com um monte de gente sendo explorada, passando necessidade, não é reino de Deus. Caridade na base das instituições sociais. Vocês estão lendo isso aí e estão pensando, puxa, mas a caridade, normalmente a gente pensa como dentro de nós. Você está mostrando a caridade nas leis, na sociedade, na justiça, nas instituições sociais. Porque isso faz parte das obras espíritas fundamentais. Se está em Kardec, tem que estar sendo dito no centro. Desde a primeira obra espírita do mundo, isso já está sendo dito. Livro dos Espíritos. E a gente negligencia, às vezes, esse significado da caridade como social. Caridade não é só subjetiva, não é só privada. Vamos ver isso aqui, ó. Nas obras póstumas, questões e problemas. Expiações coletivas. As instituições sociais do mundo regenerado, ou seja, da terra melhorada, são os homens que as farão. Como é que pode, então, a pessoa achar, não somos... São os homens que vão fazer, nós. Não adianta a gente achar que é Deus que vai estalar o dedo e vai melhorar o mundo. Que Cristo veio com a farinha mágica e muda o mundo. Não, nós, os homens, farão o mundo. A responsabilidade é nossa. Sob o império das ideias de quê? Justiça, caridade, fraternidade, solidariedade. Melhor compreendidas pelo efeito do Espiritismo. Então, essas coisas aqui, a justiça, a caridade, etc., vão estar nas instituições sociais. O que são essas instituições? Pegando um livro de antropologia filosófica ou qualquer um de filosofia social, você vai ver lá que as instituições são os ramos de atuação da sociedade. Por exemplo, educação é uma instituição. Família é uma instituição. Política, os poderes políticos são instituições. A religião é uma instituição. São áreas de atuação da sociedade. A economia, o mercado é uma instituição. Então ele está dizendo que as instituições como mercado, política, como religião, educação, vão estar sob o império da caridade. Então não é mais a caridade de dentro, é a caridade posta para fora, regendo as relações humanas. Livro dos Espíritos, essa de baixo aí. Se uma aplicação parcial e incompleta da lei de justiça, amor e caridade produz um bem real, o que será, pois, quando o homem fizer dela a base de todas as suas instituições sociais? O homem, então, tem que fazer da caridade base de instituição. Tem que estar em todas as instituições. Que eu mencionei agora. Na economia. Como é que é uma economia caridosa? Vou falar disso no final. Como é que é uma política caridosa? Vou falar disso. É disso que Kardec fala. O Espiritismo, em sua expressão mais simples, olha aí, a caridade, fazendo na base de suas instituições, de novo, está vendo? Pode, portanto, unicamente assegurar sua felicidade neste mundo. Então, quando a caridade estiver nas instituições, seremos felizes aqui, encarnados. Não tem essa história de só desencarnado fora do mundo que vai ser feliz, não. O mundo vai melhorar. Portanto, que a gente faça isso.
Viagem Espírita em 1862. A caridade substituindo o egoísmo, quando isso acontecer, todas as instituições sociais serão fundadas sobre o princípio da solidariedade e reciprocidade. O forte protegerá o fraco em lugar de explorá-lo. Perceberam que ele não está falando de indivíduo? Ele está falando de classe. A classe forte. O forte é todo forte. Não esmagará mais todo fraco, como se vê hoje. Aí, justamente para refutar esse erro grosseiro de quem diz que Kardec nunca toca em política, eu estou trazendo aqui o Kardec falando de política. Inclusive a palavra lá. Caridade como base das instituições políticas. Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. O livro mais lido aí, né? A gente faz isso lendo como se fosse só uma prece. Isso é filosofia. O Evangelho segundo o Espiritismo é filosofia. Todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas, que se apoiarem sobre as suas palavras, ou seja, de Jesus, a caridade, serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Olha que mensagem bonita. Não vai acabar mais. Vai ser uma instituição política que não acabará mais. Vai ser uma instituição social que não acabará mais. Religiosa que não acabará mais. Kardec fala disso. Os homens as conservarão. Por quê? Porque nessas instituições políticas, sociais, religiosas, encontrarão a sua felicidade. Não acontece hoje. Porque isso aqui é o que o Espiritismo chama a gente para fazer. Mas aquelas instituições, no caso, que as violarem as leis do Cristo, o que vai acontecer com elas? Serão como uma casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. Kardec fala que revoluções vão acabar com a política, com as religiões, enquanto não estiverem solidificadas na base da lei do Cristo. Kardec fala de revolução, tem gente que estranha isso. Fala muito. Aqui uma passagem, em que ele fala disso. Tem várias. Quem quiser pode conferir aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, número 9. Essa aqui é demais. Essa aqui é uma questão fundamental sobre a caridade social. Questão 888 do Livro dos Espíritos. Lembra quando a gente leu ali atrás que um filósofo, no Tratado de Filosofia Moral, disse que o Estado, fazendo a justiça social, traz um bem que a caridade privada nunca vai poder assegurar. Lembra disso? A caridade privada não consegue manter todo mundo satisfeito, porque a estrutura da corrompida, a estrutura da sociedade, Kardec vai falar disso aqui agora. Numa sociedade baseada sobre a lei de Deus e a justiça, sociedade baseada sobre a lei de Deus, não é indivíduo, é a sociedade toda baseada sobre a lei de Deus, que é a lei da caridade, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Deve-se, é um dever da sociedade. É um dever da sociedade. E aí o Kardec explica, a sociedade deve assegurar, ou seja, garantir a existência daqueles que não podem trabalhar. O cara tem que trabalhar. Aí, vamos ler Kardec. Nem todos têm trabalho. Naquele mesmo texto que eu mencionei antes, o Kardec diz que há intermitências na produção da ciência econômica. E vez por outra, as pessoas não têm vaga para trabalhar. Então vai ter desempregado. E aí? Que morra de fome? Não. A sociedade tem que se virar para segurar, garantir
garantir o direito de quem não pode trabalhar. É o que não está acontecendo. Ou acontece de forma imperfeita. Né? Às vezes você tem uma iniciativa como uma ajuda social, um benefício social, né, para os necessitados. Mas isso ainda vem como uma boa vontade dos políticos. Não pode. Tem que virar regra, dever da sociedade. É o que Kardec diz, ó. Daqueles que não podem trabalhar sem deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade. Ah, não. Vamos esperar aí que os caridosos ajudam. O quê? Quem pensar isso não entendeu a questão do Kardec. Tem que estar assegurado. Não tem que depender de uma instituição do solta. Isso tem que ser feito pela própria sociedade, pela polis, pelo Estado, como você quiser chamar. Garantido para todos. A instituição social ajudar a população não é algumas instituições, como centros ou outros, mesmo não religiosos, doarem. Porque eles ainda fazem isso por falta de uma política que garanta. O que o Kardec está falando é que é preciso ter uma economia que garanta isso para todos, para que não haja necessidade de instituição doar. Eu vou terminar minha palestra falando disso aí. Vamos aqui. Ainda, né, sem contar com a caridade privada. Isso aí, uma instituição que dá carinho, ainda é caridade privada. Se não é o coletivo todo fazendo acontecer, ainda é privado. Ainda está baseado na boa vontade só. Livro dos Espíritos, 1930. Uma sociedade organizada. Sociedade organizada, olha os termos. Segundo a lei do Cristo. Qual é a lei do Cristo? A caridade. Certo? Uma sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ou seja, da caridade, ninguém deve morrer de fome. Enquanto tiver gente morrendo de fome, não é a lei do Cristo. Está errado. A sociedade está longe da lei do Cristo. E o Kardec comenta, ó, como uma organização social sábia e previdente, ao homem não pode faltar o necessário. Não pode. Ele não está falando aqui de uma instituição ou outra. Ele está falando da organização social completa. Só pode faltar o necessário por sua falta. Quer dizer, o cara não quer de jeito nenhum. Não aceita ajuda nenhuma. Mas mesmo, né, as suas faltas são frequentemente resultado do meio. O Kardec não responsabiliza só o indivíduo, não. A sociedade toda está responsabilizada aqui. Quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada sobre a justiça e a solidariedade. E como consequência, ele mesmo também será melhor. Ah, não, temos que esperar todos os indivíduos ficarem bons para isso acontecer. Não. É fazendo isso acontecer que os indivíduos serão melhores. Porque isso vai educar as pessoas para uma vivência mais harmoniosa, mais cuidadosa com as necessidades alheias. Vamos ver aqui mais um pouquinho. Relações legais entre os povos. Tudo isso está tratado por Kardec como caridade. Então, gente, quando vocês ouvirem falar em caridade, a não ser que o contexto especifique a caridade de você com o outro, pense que ela tem esse significado maior nas obras de Kardec. A caridade é social. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais, leis, de povo a povo, e de homem a homem, todos os aspectos envolvidos. E o homem pensará menos em sua pessoa quando vir que outros nele pensaram. E ele sofrerá influência moralizadora. Exemplo do contato, está vendo? A nova organização social moralizará os indivíduos. A gente vai aprender com isso. Questão 917 do Livro dos Espíritos. E a caridade na economia? A economia também é uma instituição, uma área de atuação da sociedade. Distribuição de bens, mercado, produção. Ué,
Espiritismo fala disso? Óbvio que fala. Evangelho, capítulo 25, deu 8. Vamos ler. A terra produzirá o suficiente para alimentar todos os seus habitantes. Produção de alimentos é questão econômica. Está tratada aí. A terra produzirá para alimentar todos os habitantes. Quando? Quando os homens souberem administrar. Olha aí a administração da produção. Isso é economia pura. Souber administrar os bens produzidos. Como? Segundo as leis de justiça, de caridade e amor ao próximo, os bens que ela dá. Ou seja, quando a gente tiver uma instituição econômica baseada na caridade, todos serão alimentados. A gente vai distribuir melhor. Não vai ser essa distribuição horrorosa que a gente vê hoje. Pouquíssimos, com muito, e uma massa, um bolsão de miséria espalhada no mundo. Isso está errado. Kardec fala disso. É falta de caridade na administração dos bens da sociedade. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias do Império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro. Olha aí o jogo de administração. E cada um terá o necessário. Ou seja, não terá miséria. Isso é uma mensagem positiva, otimista do Espiritismo, né? E ele cita aí, né? Não acumuleis tesouros na terra, pois são perecíveis, acumulados no céu, que são eternos. A nossa economia terrena ainda segue isso aí? Não acumuleis tesouros na terra? Ué, a nossa economia capitalista, egoísta, é justamente a de acumulação de bens. Está como princípio da economia no mundo hoje acumular bens na terra. Será que ninguém entende que isso vai contra o Cristo que diz não acumuleis tesouro na terra? Ninguém vê a incompatibilidade? Está na cara, né? Tem que mostrar isso. As próprias religiões são acumuladoras. Deturpa-se, né? Deturpa-se tudo, né? Mas aí vem uma ideia também, espírita, né? Uma ideia espírita, de que você passa pela prova da pobreza. Acha que a pessoa que é pobre é porque tem que passar pela prova da pobreza. Isso é péssimo, né? E o Herculano Pires confirma que os pobres são injustiçados na terra. Que vai contra um lema muito mal até que a gente escuta por aí. Existe injustiça no mundo, mas não há injustiçados. Como não? Como não? É como se todo pobre merecesse ser. Então pode ajudar. Está merecendo. É errado pensar assim, né? Nós não temos que manter o mundo de provas e expiações. Se alguém precisar de prova e de expiação e a Terra não tiver mais isso, tem muitos mundos aí para isso acontecer. Até que lá também melhore, porque todos os mundos melhoram. Né? Nosso papel é sempre melhorar a Terra. Vou adiante aqui para terminar. Estou acabando. A caridade na nova ordem social. É por isso que uma multidão de espíritos, diz o Kardec na revista, de todas as ordens sob a direção do Espírito de verdade vieram a todas as partes do mundo. E entre todos os povos reveladas leis do mundo espiritual, das quais Jesus tinha adiado o ensino. Que leis são essas? Leis da caridade. Que vieram para todo mundo. E lançar pelo Espiritismo os fundamentos de uma nova ordem social. Puxa vida, o Espiritismo veio lançar os fundamentos da nova ordem social, baseada na lei de Cristo, que é a caridade. Caridade social. Quando todas as suas bases estiverem postas, então virá o Messias que deve colar no edifício e presidir a reorganização, com a ajuda dos elementos que estiverem preparados. Mas não creais que esse Messias esteja só. Haverá muitos que abraçarão pela posição que cada um ocupar no mundo as grandes partes da ordem social. Tudo isso aqui vai ser transformado. Olha, Kardec falando. A política, a religião, a legislação, a fim de fazê-las concordar por mesmo objetivo, a caridade que regenera o mundo. O Kardec está dizendo claramente que é preciso mudar isso, né? Observar os erros
em que estamos incorrendo. Leon Denis vai terminar colocando essa pequena citação do livro Depois da Morte, aliás, um livro maravilhoso do Leon Denis. Vejam o objetivo que nós temos a perseguir. O objetivo é perseguir por cada um de nós e, não só por nós, mas pela sociedade inteira, está claramente indicado. Ou seja, ninguém pode fingir que não conhece. Qual é esse objetivo? É o reino do Filho do Homem, ou seja, de Jesus, do Cristo social. Expressão maravilhosa, Cristo social, né? Não é o Cristo dentro de mim, o Cristo dentro de você. É o Cristo implantado na sociedade. Cristo social é a sociedade previdente que cuida dos seus membros, que vincula todos, que não deixa ninguém à mercê da boa vontade. Ou nós temos o reino, na verdade, da justiça e do amor. As vistas de Jesus se dirigem para o porvir, para esses tempos que nos são anunciados. Aí Leon Denis, a parte 1, capítulo 6, de Depois da Morte. Eu queria terminar com a mensagem final que eu coloquei. Santo Agostinho, que depois de morto, contribuiu muito com o Espiritismo, não foi? Grande espírito da codificação. Olha o que ele dizia ainda encarnado, hein? Aí essa é a última slide. É a caridade com direito de todos, ou bem comum. Eu vou dar antes de falar isso aqui, só para um depoimento. Uma vez eu vi um orador, não vou dar nome não, um orador espírita, falando o seguinte: se a gente resolver a pobreza na Terra, não vai dar mais para fazer a caridade. Não pode, tem que ter pobreza. Para eu poder criar um conceito ali e subir e crescer. Com certeza ele não era muito bom. Hein? Com certeza ele não era muito bom. Com certeza ele não fazia parte dos pobres. Então tem que ter pobre. Vamos deixar a injustiça social aí tomando conta do mundo para eu poder me iluminar dando as fingalinhas. Quer dizer, pensamento absurdo, egoísta, né? Mas tem até espírita que pensa assim. É contra essa mentalidade mesquinha, horrorosa, que eu coloquei essa mensagem. Não devemos desejar que haja infelizes para que possamos fazer obras de misericórdia. Dás pão a quem tem fome, contudo, melhor seria que ninguém tivesse fome. E que não precisasses dar a ninguém. Não seria melhor? Que você não precisasse dar a ninguém, porque todos têm? Seu Santo Agostinho encarnado, falando. Aí. Vestes a quem está nu. Porém, quisera todos tivessem roupas para se vestir e que não houvesse necessidade dessa obra de misericórdia, ou seja, dessa caridade privada. Você tem que dar ajudinha. Quisera não fosse assim, ninguém precisasse ficar dando, porque todos têm uma sociedade justa. Todos esses serviços são exigidos por quê? Porque há indigência, há carência, né? Resolve a infelicidade e não haverá mais ocasião para as obras de misericórdia. É o que esse orador falava, que eu acabei de mencionar. Vamos resolver a infelicidade? Como é que eu vou fazer a caridade? Pois é, aqui diz, né? Mas por causa disso, extinguir-se-á a chama do amor mais autêntico, mais puro, muito mais leal será o teu amor por uma pessoa feliz, da qual não podes fazer um devedor. Pois quando com teus dons empenhas a gratidão do infeliz, talvez desejes te elevar perante ele. Talvez desejes que ele esteja abaixo de ti. Deseja antes que ele seja teu igual. Aí eu quero ver. Aí é a caridade social. Não é falar, deixa ele embaixo que eu vou dando as minhas gratidão. Deseja que ele suba para se igualar a você. Aí é caridade social. Ambos sede submissos àquele que não tem que agradecer a ninguém. Quem é esse? Deus. Sendo submisso à lei de Deus, ou seja, a caridade. Nós vamos desejar isso aí.
A gente deseja nunca precisar fazer a caridade privada, porque a caridade social está implantada. Olha, esse é o ensinamento que eu queria trazer para hoje, gente. Então, agradeço a atenção de todos. Espero que tenha servido aí com uma reflexão interessante, trazendo o que é a caridade em Allan Kardec para vocês, né? Com muitas passagens. Que Deus abençoe, tá?